Uma pesquisa traça o panorama da Covid-19 no Brasil. Acompanhem com a Luciana Verdolim. Olha, o Brasil já tem 1.500.000 casos confirmados de coronavírus, com 61.884 mortes até agora. Nas últimas 24 horas foram confirmados 48.105 casos e 1.252 mortes. Nos últimos 3 dias, houve efetivamente 576 mortes, enquanto que ainda existem 3.931 óbitos em investigação. O número de recuperados supera os 852 mil pacientes. Segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, pelo menos aqui no Brasil, não é correto afirmar que a grande maioria das pessoas com a Covid-19 é assintomática. Segundo a pesquisa, 91% dos infectados pelo coronavírus apresentaram pelo menos um sintoma, como explica o professor da Universidade de Pelotas, Pedro Halal. Nós não estamos querendo dizer aqui que 91% das pessoas com Covid vai precisar de atendimento hospitalar. Muito longe disso. Mas nós estamos dizendo que os sintomas da Covid aparecem e isso é uma boa notícia para a Secretaria de Vigilância à Saúde para desenvolver protocolos para tentar identificar pessoas sintomáticas e, com isso, impedir a disseminação da doença. Até por conta disso, o professor explica que a mortalidade é de cerca de 1,15%, o que significa que em cada 100 pacientes apenas um acaba morrendo. Entre os infectados, 62,9% dos ouvidos pela pesquisa afirmaram ter tido alteração de olfato ou paladar, seguido de dor de cabeça, febre, dor no corpo e dor de garganta, sendo que muitas vezes os sintomas se combinam. A pesquisa ainda confirma que, por ser um país continental, as regiões aqui apresentam situações bastante diferentes. No norte, por exemplo, tudo indica que a curva de contaminação já seja descendente, o que não acontece nas outras regiões do país. Quando se fala da doença, a pesquisa mostra que não há diferença entre homens e mulheres, nem com relação à faixa etária. Criança e adolescente pega esse vírus também, na mesma proporção que adulto. E isso, claro que aquela barra alta lá de 5,7, ela reflete um tamanho de amostra pequeno, uma flutuação amostral que é comum numa pesquisa como essa. Agora, se a gente olhar as barras consistentemente, as crianças têm esse vírus tanto quanto os adultos. A diferença, na verdade, é no quadro clínico, uma vez que nas crianças a doença é bem menos grave. É bom ressaltar também que os grupos mais pobres são mais vulneráveis à Covid-19. Os 20% mais pobres da população têm o dobro da infecção do que os 20% mais ricos. A explicação pode ser a maior aglomeração, inclusive dentro de casa. Para saber exatamente quantas pessoas já tiveram contato com o vírus nessas 133 cidades pesquisadas, é possível multiplicar o número de casos agora na fase 3, por exemplo, por 6. Mas não seria correto multiplicar o número de casos no Brasil inteiro. O Ministério da Saúde apresentou também dados com relação à utilização da cloroquina e os efeitos nos doentes. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 5 dias para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dê explicações sobre o protocolo para a utilização do medicamento. O secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, avalia que os resultados já são visíveis. Eu acredito que se o ministro Celso de Mello tiver assistido à coletiva, ele vai dispensar o questionamento ao nosso ministro. Da mesma forma que eu acredito que a resposta do ministro interino, general Pazuello, ao ministro Celso de Mello, será baseada em tudo que foi apresentado aqui. São as mesmas evidências, os mesmos dados, a mesma quantidade, tudo que foi informado aqui. Segundo o Ministério da Saúde, como não há um medicamento disponível para a Covid-19, é preciso usar o que existe e que tem dado resultado positivo, apesar de não haver evidências científicas que comprovem esses benefícios. A utilização da cloroquina, segundo o governo, é uma decisão do médico e do paciente, e que não é correto dizer que não haveria comprovações
de resultados positivos. De Brasília, Luciana Verdolim.